Collor de Mello. O jornalismo tem compromisso com o leitor, com o ouvinte e com o telespectador. Pedro Collor de Mello teve dúvidas, titubeou sobre o que falou, tanto que na última hora, depois de conversar com Leopoldo, quis recuar. Não conseguiu e acabou até assinando as declarações. Pedro falou, mas não apresentou provas das denúncias gravíssimas que fez. É a palavra dele contra os desmentidos, inclusive o desmentido de Collor feito num comunicado numa carta manuscrita. As denúncias de Pedro Collor de Mello foram publicadas na edição desta semana da revista Veja. A revista começou a mais pólvora na crise. As principais denúncias feitas por Pedro Collor. Na fita de vídeo que gravou para a revista Veja, o irmão do presidente, Pedro Collor de Mello, faz acusações contra o empresário Paulo César Farias, conhecido como PC, e acusa o presidente de ter sociedade com o empresário alagoano. Na entrevista, Collor acusa Paulo César Farias, que foi tesoureiro da campanha do presidente Fernando Collor, de ter enriquecido ilicitamente. Ele diz que PC ganhou 12 milhões de dólares de usineiros alagoanos, intermediando um negócio com o governo estadual. O empresário Pedro Collor, que foi afastado pela mãe, Dona Leda Collor de Mello, do comando das empresas da família em Alagoas, diz que Paulo César Farias faz tráfico de influência no governo Collor e que é testa de ferro do presidente. Ele acusa o presidente Fernando Collor de ser o verdadeiro dono de um apartamento em Paris no valor de 2 milhões e 700 mil dólares que teria sido comprado por PC. Pedro Collor diz que ele e o irmão consumiram drogas na juventude. Pedro Collor diz ainda que o jornal Tribuna de Alagoas, que PC pretendia lançar em Maceió, também pertenceria ao presidente Fernando Collor divulgou uma carta à nação sobre as acusações. O presidente diz que ficou profundamente chocado com as declarações insensatas e falsas do irmão, Pedro Collor de Mello. O presidente explica que pediu ao Ministério Público a abertura de um inquérito para apurar as acusações e também de chamou o irmão dele, do empresário, o deputado Augusto Farias, de aprendiz de ladrão. Pedro Collor de Mello afirmou que espera ser intimado para entregar os documentos comprovando as denúncias. É o que eu estava dizendo ontem aqui aos companheiros de vocês que estavam aqui reunidos. Os advogados me orientaram no sentido de não falar a respeito do assunto, porque eles veem corpo jurídico, a tudo que existe já, do que existirá daqui para lá. Uma das pessoas foi extorquido pela organização Gazeta através, que eu fui bem claro, já disse para a imprensa, através da coluna Fatos e Notícias, que é uma coluna que ninguém deve respeitar, que é acostumada a extorquir os empresários. Eu fui um deles, uma dessas vítimas. Como é que foi esse tipo de extorsão? Olha, quando na minha campanha em 90, 2 meses antes da minha eleição, saiu na notinha, o candidato a deputado Augusto Farias é o candidato que maior compra número de votos em Alagoas. E então eu fui conversar com o Luciano Góes. Luciano, o que é que está vendo que estão publicando isso aqui contra mim? O Luciano disse, olha, isso aqui é uma coisa incontrolável. Essa coluna não é fácil da gente controlar, mas nós podemos ver algumas formas de tentar dar uma amenizada nisso aqui. Eu falei, como nós vamos tentar? Ele disse, olha, nós faremos o seguinte, você roda toda a sua parte gráfica na organização, você contrata a ilha de gravação da organização, com isso fica mais fácil de conter. Isso foi um, outro foi o Geraldo Bulhões, o governador da Alagoas foi extorquido pelo Pedro. No mercado existe o medo, sim, de que a briga entre os irmãos acabe numa verdadeira crise institucional. Esse vai ser um fim de semana tenso para todo mundo que trabalha no mercado. Eles encerraram o expediente agora há pouco e foram para casa muito preocupados. Hoje, pela primeira vez, o preço dos títulos da dívida externa brasileira caiu no mercado internacional por causa dessa crise familiar. Aqui no Brasil, o Banco Central entrou 2 vezes no mercado do dólar para segurar os preços e outras 2 vezes no mercado de overnight para impedir a queda das taxas de juros. As bolsas continuam caindo. O dinheiro estrangeiro saiu quase totalmente do mercado de ações. E a gente sabe que era esse o dinheiro que andava segurando as bolsas ultimamente. Moral da história, a apreensão e o nervosismo dos últimos dias nesse mercado não são muito diferentes do fenômeno que a gente via diariamente nos áureos tempos da hiperinflação. A gente está vivendo assim num mundo de tantas surpresas, não aconteceu com ele?
morreu. O assassinato do governador Edmundo Pinto transforma a capital do Acre na cidade do medo. Esse medo todo tem uma explicação. Aqui no Acre, ninguém acredita que o governador Edmundo Pinto foi vítima de ladrões comuns. Todo mundo acha que o crime foi encomendado. Por isso, Polícia nas ruas, seguranças armados por toda parte. Cacos de vidro em cima do muro não garantem mais tranquilidade para quem mora no Acre. A polícia... Perché mi dicesti parole amare, perché mi parlo cuore me, dormiente Catarì, non te scordò che t'ha giocato. Policiais armados ontem à tarde, quando saía de um culto. Deus foi preso em São Paulo acusado de vários crimes. Edir Macedo já foi um anônimo funcionário público, um católico que chegou a frequentar cultos de Umbanda. Mas ficou famoso depois de criar uma igreja capaz de encher estádios com fiéis e sacos com dinheiro doado por gente muito humilde. Dono de mais de 800 templos, seus negócios incluem também o mercado financeiro, uma gráfica e uma construtora, além de 13 emissoras de rádio e da Rede Record de televisão. Mas Edir Macedo é acusado de cometer vários pecados na construção desse império da terra, entre eles charlatanismo, curandeirismo e estelionato. Acusações de semana. Levou o bispo. Ficaram lotados de pastores, políticos e jornalistas. No final da tarde, a justiça negou o pedido de liberdade. Para o advogado do bispo, é uma prova de que Edir Macedo está sendo vítima de uma perseguição. A acusação do bispo é uma acusação genérica, que pode ser estendida a todas as religiões. A saída... Este é um momento difícil para o país. E apesar de todas as dificuldades que você está vendo, que você está acompanhando, ficou demonstrado que vivemos um momento intenso de liberdade de imprensa. A Veja publicou o que quis, nós estamos mostrando tudo, o Telejornal Brasil está mostrando tudo, sem nenhuma pressão, sem nenhuma ação do governo. Precisamos separar ressentimentos e interesses político-eleitorais dos interesses do país. Por isso, o que se precisa, neste momento, é de muita calma, bom senso e equilíbrio. O governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, pediu hoje a apuração rigorosa das denúncias que envolvem o presidente Collor. Ele defendeu, no entanto, a preservação do presidente no cargo, segundo ele, para não agravar ainda mais a situação do país e colocar em risco a democracia. Eu acho que ele não deve ser afastado, não. Eu acho que ele não deve ser afastado. O senhor falou... Para botar quem? Um general? Um almirante? Um brigadeiro? Mas vocês estão com saudade dos generais, dos brigadeiros, dos almirantes, eu não sei. Eu sei. Só espero que o Collor, que deve encostar sua cabeça no travesseiro e se constatar que as denúncias do irmão são verídicas, antes de ser todo esse processo todo, ele ficaria melhor, então, ele pedir desculpa à nação e renunciar. Se ele acha que ele é inocente, então eu acho que ele precisa incentivar a instalação da CPI para que o povo brasileiro veja o Congresso Nacional apurar todas as denúncias.